A paz do Senhor Jesus, seguidores de Cristo. Tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui iniciando mais uma aula. Estamos no nosso terceiro trimestre, né? E lembrando a vocês, o nosso tema desse trimestre é a Bíblia e a ciência. E hoje nós vamos falar da lição de número 2, que tem como título O Universo Criado por Deus. Então vamos para o nosso texto bíblico, que hoje se encontra em dois livros distintos da Bíblia. O primeiro livro é Gênesis, no capítulo 1. E o versículo 1 diz o seguinte: No começo, Deus criou os céus e a terra. Versículo 3. Então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. No versículo 4, Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. No versículo 14, então Deus disse que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Versículo 15. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Versículo 16. Deus fez duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Versículo 17. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra. Versículo 18. Para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. A palavra do Senhor também se encontra lá em Salmos, de número 19, e no versículo 1 e 2, que diz o seguinte: O céu anuncia a glória de Deus, e nos mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à outra noite. Como seguidor, você acha que o universo foi criado? Você, seguidor, acredita que foi o Big Bang ou foi Deus que criou o universo? O que você acredita? Vamos então tentar descobrir isso nessa aula, tá bom? Às vezes, né, talvez essa pode ser uma dúvida que tenha te intrigado há muito tempo e que às vezes pode estar incomodando você ou que já passou isso pela sua cabeça. E a dúvida é o seguinte: quem criou Deus? Né? Quem criou Deus? Né? Deus nos criou, mas quem criou Deus? E a palavra do Senhor ela é perfeita e nós encontramos a resposta em sua palavra. Lá em Salmos, de número 90, no versículo 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte, ó: Antes de formares os montes e de começares a criar a terra e o universo, tu és Deus eternamente, no passado, no presente e no futuro. Sendo assim, pessoal, Deus é um ser incriável. Deus, ele sempre existiu. Assim como está aqui na sua palavra, tu és Deus eternamente. Deus sempre existiu. Amém? Eu vou aqui, o autor da nossa lição, ele trouxe uma história muito interessante. E eu vou narrar ela aqui para vocês. E qualquer coisa, vocês voltem o vídeo para poder tentar entender a história direitinho, tá bom? Eu vou ler a história para vocês de forma mais pausada, para que todos tenham uma compreensão melhor. É o seguinte: o universo criado por Deus foi comparado um dia a um relógio que, para funcionar de forma exata, foi inventado por um ser humano inteligente que precisou de muitas peças e engrenagens para que pudéssemos medir o tempo contando até os segundos. Assim também aconteceu quando Deus fez o universo. Tudo tinha de ser exato, e para isso Deus criou muitas coisas, mas cada uma com propósitos certos e na ordem certa. Imagine que todas essas peças do relógio estejam espalhadas, sejam aqueles pedaços espalhados pelo Big Bang. Você poderia acreditar que uma explosão seria capaz de juntar todas as peças espalhadas e fazer o relógio funcionar de repente com perfeição? Pessoal, essa foi a história. E assim, nós entendemos que tudo o que começou foi pela intervenção do nosso Deus. Deus, ele criou tudo, e tudo que há, sem ele, nada do que foi feito se fez. Tudo foi feito por Deus, pelo intermédio de Deus, pela intervenção de Deus. E olha o tanto que nosso Deus é poderoso. Apenas com o poder da sua palavra, tudo se fez. Nós não conseguimos imaginar, seguidores de Cristo, o quão poderoso e grande é o nosso Deus. Mas a Bíblia nos mostra o seu poder e a sua grandeza, e nós podemos ter a certeza de que nosso Deus ele é poderoso, porque assim como está escrito lá em Gênesis, apenas com a palavra de Deus, tudo que não existia passou à existência, tudo que não existia passou a existir. Tudo foi criado por Deus com um propósito, nada é em vão, e ele é tão perfeito
que até hoje, depois de milhares de anos, as coisas acontecem perfeitamente como Deus criou no início. E vamos tomar como exemplo aqui os movimentos da Terra. Nós aqui temos dois movimentos da Terra. Um é o movimento de rotação e outro é o movimento de translação. O que seria esse movimento de rotação? O movimento de rotação está indicado nessa parte aqui da imagem. Ó. O que seria esse movimento de rotação? Ele é realizado em torno de um eixo que atravessa polo a polo, certo? E esse movimento, nós temos a sucessão entre o dia e a noite, ou seja, esse movimento ele demora 24 horas para ser realizado. Então, esse movimento de rotação, a Terra gira no seu próprio eixo, né? É um movimento que demora 24 horas, que nós conhecemos, que é o dia e a noite, certo? E o movimento de translação, que é este aqui, ele significa o seguinte: é o movimento da Terra em torno do Sol. E esse movimento da Terra em torno do Sol, né, ele dura aproximadamente 365 dias e algumas horas, ou seja, é o que nós conhecemos, né, como um ano, né? E olha que interessante, né, pessoal? Porque com esses movimentos nós temos a separação entre o dia e a noite, como no movimento de rotação, separação das estações, como no movimento de translação, né? Olha como que Deus é perfeito, pessoal. Uma explosão? Provavelmente, seguidor, você já ouviu falar daquele Big Bang, não é verdade? Essa teoria do Big Bang, ela, seguidor, é uma das teorias mais aceitas nos dias de hoje, como a explicação para o início de tudo, né? Para o início do universo. E nela tem-se uma ideia de ovo cósmico, ou seja, o universo era no início como um ovo cósmico. Então esse ovo começou a se comprimir, se comprimir, se comprimir cada vez mais, que até não teve mais jeito e ele explodiu. E como foi uma explosão, foram espalhados milhares de pedaços por todos os lados. E segundo a ciência, com o passar dos anos, esses anos significam bilhares de anos, pessoal. É muitos anos, né? Bilhares de anos, milhares de anos. Então, segundo a ciência, com o passar desse tempo, o universo foi sendo formado, né? Até ser o que nós conhecemos hoje. Agora, pessoal, vamos pensar o seguinte. Nosso universo, ele é tão perfeito e tão organizado que não tem como acreditar que uma explosão faria isso. Algo tão organizado, algo tão perfeito. E em segundo lugar, nós cremos na Bíblia como a palavra de Deus, não é verdade? E nós sabemos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus. E a Bíblia nos conta que Deus criou tudo em 6 dias e não em milhares de anos, como a ciência diz. Porque, segundo a ciência, né, o universo para ser formado demorou milhares de anos. Mas a Bíblia nos diz que Deus criou tudo em 6 dias e no 7º ainda descansou. Mas aí você vai me perguntar o seguinte, tio Mateus, esses 6 dias são de 24 horas como os dias de hoje que nós conhecemos? Ou são milhares de anos, né, que são representados por dias na Bíblia, como diz a ciência? Pessoal, é o seguinte, nós sabemos que o nosso Deus ele é poderoso e ele tem poder para fazer tudo e até mesmo de criar o mundo em apenas algumas horas. E quando nos referimos aos dias da criação, pode ocorrer que muitos lembram daquele versículo lá de 2 Pedro, capítulo 3 e versículo 8, que eu vou ler para vocês e diz o seguinte: Meus queridos amigos, não esqueçam isto, para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Quando nós lemos essa passagem aqui, pessoal, nós podemos entender que Pedro não está se referindo aos dias da criação, lá mencionados em Gênesis, mas sim ele está se referindo com a volta de Jesus, como está escrito lá no início do capítulo seguinte, a vinda do Senhor e o seu significado. Então, não quer dizer que a criação ocorreu em milhares de anos, como podemos pensar se levarmos em consideração esse versículo. Né? E nós sabemos que a Bíblia ela é traduzida do hebraico, né? E pesquisando o significado da palavra dia em hebraico, eu encontrei o seguinte, que a palavra hebraica para dia é a palavra ion, e ela pode se referir realmente a um período de mais de 24 horas, mas tem uma exceção. No caso dos dias da criação, nem de perto isso pode ser, porque quando esta palavra ion, que significa dia, né, ela vem acompanhada de um número, né, de um número definido, então ela refere-se indiscutivelmente a um dia de 24 horas.
E é isso que ocorre lá em Gênesis, nos dias da semana mencionados em Gênesis, né? Então é o seguinte, pessoal, a palavra hebraica, né, que significa dia, é a palavra Yom. Então, quando essa palavra Yom ela é acompanhada de um número definido, ela se refere a um dia de 24 horas, que é o que está contido na Bíblia, né, como nós lemos lá em Gênesis, no começo. Né? Eu vou até aqui ler para vocês entenderem. Né? Assim como diz lá no versículo 3, ó, então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Deus viu que a luz, no versículo 4, Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. No versículo de número 5, diz o seguinte: Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã. Esse foi o primeiro dia. Quando aqui na palavra do Senhor diz esse foi o primeiro dia, estamos falando de um número definido, o primeiro dia. Então, quando essa palavra dia vem acompanhada de um número definido, nós temos um dia de 24 horas, pessoal. Então, nós podemos concluir o seguinte, que os dias mencionados em Gênesis são realmente os dias como nós conhecemos, um dia de 24 horas. Olha, pessoal, o quanto que o nosso Deus é poderoso, né? Ele criou o mundo inteiro, tão perfeito como é, em apenas 6 dias, né? E no sétimo descansou, né? O outro tópico diz o seguinte, o porquê das coisas, né? Segundo a teoria do Big Bang, o universo surgiu por acaso e sem um propósito definido. E aí daí podemos pensar que vivemos uma vida sem sentido e uma vida, né, largada, sem sentido, sem nenhum propósito nessa terra. Né? A gente vive por viver. Mas nós sabemos que Deus criou tudo com um determinado propósito. Nada foi por acaso. Você não nasceu por acaso. Deus tem um propósito em tudo o que faz, né? E, tio Mateus, quais seriam então esses propósitos de Deus para criar o universo, né? Então temos alguns propósitos, como por exemplo, para demonstrar o seu poder e a sua glória, a sua soberania e a sua majestade. Olha, esse seria um propósito para que Deus criou o universo. Outro propósito que nós podemos ter é para que através da criação do universo, Deus recebesse toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E outro propósito, nós somos povo de Deus, correto? E Ele é o nosso Deus, e a terra é o lugar da nossa hospedagem. Então, enquanto Deus cumpre o seu propósito, nós estamos aqui habitando nessa terra. Então, olha para vocês verem, Deus faz tudo com um propósito, e a criação do universo não foi em vão, tinha um propósito definido em tudo. Amém? E assim nós podemos entender melhor ainda qual que é a personalidade de nosso Deus, né? Eu creio que você já deve ter ouvido falar, provavelmente, né, em toda a nossa carreira cristã, a gente já ouviu falar na igreja, em alguma pregação, e aqui a gente pode entender melhor, né, a personalidade de Deus. Deus, ele é onipotente. O que significa ser onipotente? Ele tem todo o poder. Deus também é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares e em todos os momentos. E Deus é onisciente, ou seja, ele sabe de todas as coisas, pessoal. Olha o quanto que nosso Deus ele é perfeito, ele é poderoso e ele criou o universo. Nós sabemos que o universo foi criado por Deus. Amém? Pessoal, lembrando a vocês que não convém debater com seu professor nas aulas de ciências da escola. Ah, professor, eu creio, né, e tal, que é a palavra de Deus nos diz, né, que foi Deus que criou o universo, não o Big Bang, e você vai iniciar uma discussão com o seu professor. Não seria isso o ideal, pessoal. O que você pode fazer? Você pode levantar questões acerca da teoria do Big Bang, como por exemplo, né, quem criou esse ovo cósmico que explodiu? Né? E assim você vai aprofundando nas perguntas e você verá que tudo aponta para Deus. Né? Lembrando que a ciência não é oposta ao cristianismo, como vimos na aula passada. E a ciência ela acaba contribuindo cada dia mais, cada vez mais, para aumentar nossa fé, para comprovar nossa fé, né? Para realmente mostrar ao mundo que nosso Deus ele é poderoso. Amém? E para concluir, pessoal, nunca deixe de acreditar que Deus criou tudo. Não deixe a sociedade ou até mesmo a má ciência te influenciar, a influenciar aquilo que você sabe a respeito de Deus. Não deixe que nada roube aquilo que você sabe de Deus, aquilo que está contido na palavra de Deus. Lembre-se que Deus tem todo o poder e que foi Ele quem criou o universo. O universo foi criado por Deus. Seja sempre fiel e nunca, pessoal, em hipótese alguma, duvide da palavra de Deus.
e nem da sua grandeza, porque nosso Deus ele é poderoso. Amém? Uma semana abençoada a todos vocês. Fiquem com Deus.